Pois é, meus amigos, muita gente ainda duvida, mas isso está prestes a acontecer. A delação do tenente-coronel Mauro Cid vai cair, é só uma questão de tempo. E com ela um efeito dominó que vai acabar com essa narrativa fantasiosa do golpe que não aconteceu. O presidente Bolsonaro e demais indiciados nessa trama golpista fantasiosa não serão mais réus, esse processo vai ser anulado e vai abrir brecha, inclusive, para tirar os inocentes do 8 de janeiro presos, né? Então, a partir daí, as coisas tendem a se normalizar, pelo menos nesse aspecto do golpe imaginário que não aconteceu. E vejam só, quem trouxe essa informação foi a própria assessoria de imprensa do consórcio. E vocês sabem, quando essa gente traz algum assunto à tona, é porque ou é uma cortina de fumaça, e eu não vislumbro nesse momento, né, porque para mim a pauta principal é retirar aqueles inocentes que estão presos, estão sendo acusados daquilo que não cometeram, tentativa de golpe. Não houve tentativa de golpe. Essa é a questão. E quando essa gente expõe alguma coisa, é porque, de fato, isso está por vir, né? Não sei como eles têm informações privilegiadas, mas eles têm. Eu vou colocar para vocês aqui um trecho de um jornal aí da CNN, onde eles comentam a respeito, tá? Prestem atenção. Com informações importantes sobre Mauro Cid. O Supremo Tribunal Federal aguarda os dados sobre as mensagens ligadas ao tenente-coronel. O ministro Alexandre de Moraes determinou o compartilhamento dessas informações. A plataforma é algo, Luísa Martins, que pode levar ao cancelamento da delação premiada. Pode sim, Uribe. O ministro Alexandre de Moraes, na sexta-feira, determinou a Meta, né, que engloba ali o Instagram, a abrir esses dados, a providenciar todas as informações, todas as mensagens que teriam sido usadas por aquele perfil que é atribuído à mulher de Cid, para que o próprio delator pudesse conversar com interlocutores a respeito do seu acordo de delação. E isso foi apontado pela revista Veja, que divulgou, né, essas mensagens que teriam sido trocadas pelo ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, e isso significaria, na prática, um drible, né, uma burla à decisão do próprio Supremo que impedia Cid de usar as redes sociais. Então, não só ele teria usado, como teria usado um perfil que não era o dele, justamente para tentar, de alguma maneira, driblar mesmo, né, essa ordem restritiva do Supremo Tribunal Federal, e além disso teria mentido durante o interrogatório ao Supremo. Ele era o único réu que tinha o compromisso de dizer a verdade, porque ele afinal fechou um acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal. Isso foi alertado ali de alguma maneira pelo ministro Alexandre no início da sessão, e ele teria dito, né, que não havia usado as redes sociais e que o perfil talvez fosse da sua esposa, mas ele também não deu muita certeza ali naquele momento. Cid nega, né, diz que essas mensagens são forjadas, tem manipulação, e pediu, inclusive, para o próprio ministro Alexandre de Moraes investigar, né, a origem dessas mensagens, e se colocou ali, a sua defesa se colocou à disposição para prestar esses esclarecimentos depois que... Bom, pessoal, como vocês viram aí, né? A coisa tende a se complicar aí nessa história toda pro Mauro Cid. Então ele mentiu, claramente ele mentiu durante o depoimento, e isso vai trazer consequências para ele, né? Agora, eu vislumbro o seguinte, pessoal, o ministro Alexandre de Moraes só está aguardando a Meta retornar com esses dados para verificar se aquelas mensagens são reais ou não, porque a defesa de Mauro Cid alega que não, as informações, os prints, né, foram forjados, foram editados. Só que, cara, depois foram vazados vídeos, áudios, onde é a voz do Mauro Cid mesmo. Particularmente, eu não acredito que eles tenham sido editados ou forjados, né? E, se confirmando essas informações, Alexandre de Moraes deve remeter aí para a PGR dar o seu parecer. A PGR, lógico, um jogo de cartas marcadas, né? A PGR vai dizer que, bom, anula-se o processo, anula-se a delação, e anulando-se a delação, anula-se também o processo consequentemente, porque ele só tem isso como base para o processo, tá? Até porque, no primeiro dia de depoimentos, verificou-se que não há nenhuma prova, zero, e todas as narrativas foram derrubadas. Ah, porque teve reunião do golpe. Não, peraí, teve reunião, mas a reunião não foi para tratar de golpe, a reunião foi para tratar de assuntos institucionais. Ah, porque teve a minuta. Não, não tem minuta. Essa minuta não apareceu até agora. O que teve foi um documento ali
eles estão usando uma palavra lá que eu esqueci agora, mas falava em estado de defesa, em estado de sítio, o que não é golpe, são previsões constitucionais, são artigos constitucionais. Como é que se dá golpe com a Constituição? Não tem como, né? Dar golpe é justamente rasgar a Constituição, coisa que outras pessoas já estão fazendo há muito tempo, né? Mesmo porque, para implementar um estado de defesa de sítio, necessitaria de aprovação do Congresso, teria um prazo determinado, enfim, não para em pé essa narrativa do golpe. E talvez para não passar uma vergonha maior lá na frente, com a não condenação dos réus por falta de prova, porque não tem prova, né? Não é que não vão achar, é porque não tem. Eles vão aí antecipar e usar o vazamento dessas mensagens aí do Mauro Cid como desculpa. Falou, realmente, né, tem uma falha processual aqui, o Cid descumpriu medidas que foram impostas a ele, então vamos anular a delação. Anulando a delação, anula-se consequentemente o processo, né? Repito, muita gente ainda duvida que isso vai acontecer, mas eu tô cada vez mais confiante, tá, pessoal? O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários. Curta, comente, compartilhe muito esse vídeo. Deixe seu like, pessoal, não custa nada e ajuda muito no engajamento. Muito obrigado, fiquem com Deus e até logo.